Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um História Direto do Forno e hoje com um assunto bem quente. Sempre que nos lembramos do governo de Fernando Collor, algumas coisas mais padrãozinho voltam na nossa cabeça. Nos lembramos do confisco das poupanças, de Collor com as camisetas famosas dele ou andando de jet ski, nos lembramos do movimento dos caras pintadas, do Fiat Elba, etc. Mas você sabia que Collor, além de tudo isso, também foi quase um fundador do PSOL, o Partido do Social Liberalismo Brasileiro? Antes de falar dessa história, você já sabe. Deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Sem lero-lero, vamos logo pro vídeo. Parece clickbait, mas não é. Imagina isso, Collor, o presidente que traz o neoliberalismo pro Brasil, falava de atacar os marajás, diminuir o gasto público, querendo fazer um partido que tinha praticamente o mesmo nome de um outro recente que tem uma bandeira de esquerda e progressista. Não é zoeira, é basicamente a conciliação do léxico de campanha de Fernando Collor. Afinal de contas, e nós temos vários vídeos aqui no canal sobre isso, Collor, ali no fim dos anos 90, vai se eleger presidente com uma agenda dita liberal social. A sua ideia principal, em seus próprios termos, era trazer o Brasil diretamente para o século XXI, já naquela transição de fim de século XX, segundo milênio, etc. A ideia dele era que o Brasil devia passar por um redimensionamento do tamanho do Estado, assim como das suas próprias funções. Para ele, um governo não deveria estimular a criação por parte do Estado de empregos ou empresas. O Estado, na verdade, deveria ser um coordenador ou articulador dos interesses do meio privado, fazendo com que o Brasil, dessa forma, criasse um maior desenvolvimento mercantil e o Estado atuaria justamente na parte social, garantindo direitos que estavam estabelecidos na Constituição de 88. É doido pensar que existe uma robustez por trás desses discursos e ações do governo Collor e que a gente parece que esquece, porque querendo ou não, o seu governo acabou sendo tão trágico e tão complicado que a gente esquece de como essas ideias estavam em jogo e nem só do Collor. A gente também encontra muitas visões semelhantes lá na campanha de 89 para presidente, a nossa primeira eleição pós-redemocratização, em candidatos como Mário Covas do PSDB ou mesmo o Guilherme Afif ali do PL. E se o governo Collor tinha essa ideia de liberalizar o Brasil, fortalecer a sociedade civil, diminuir ministérios, cortar gasto público, retirar esse caráter de criador para articulador do Estado brasileiro, essas coisas vão tentar ser feitas durante seu governo e muitas delas de maneira extremamente hierárquica e imperativa. Collor tinha uma cultura política bem interiorana no sentido de ele ser o senhor da política, ele não ter que negociar, apenas ordenar, e isso acabou catapultando o governo dele para uma grande tragédia, já que ele não negociava os ministérios, ele não fazia o jogo do que ficou conhecido pelo cientista político Sérgio Abrantes, o presidencialismo de coalizão, onde para um presidente poder fazer a sua agenda funcionar, ele precisa dialogar com o Congresso, coisa que o Collor não fazia. Então essas questões acabaram destruindo muito as ações dele e mais, acabou fazendo com que ele ficasse como se fosse um pato manco, cheio de palavras, cheio de discursos. Quem é da época vai lembrar como o Collor era um presidente muito midiático, mas ainda assim ele não conseguia fazer suas ações irem para frente, fazendo com que nem a batalha inflacionária gigantesca em importância e em urgência no Brasil, ou mesmo as ideias de liberalizar o Brasil, entre outras coisas, fossem para frente. E aí, em 92, o governo dele cai. Só que é em 92 mesmo que acontece essa tentativa de fundação do Partido do Social Liberalismo Brasileiro. Já que, primeiramente, essas ideias de social-liberalismo estavam muito em voga no Brasil, representadas por um intelectual chamado José Guilherme Melchior. Ele, que era um intelectual muito famoso no Brasil e que morreria em 91, foi um grande interlocutor das ideias de pegar o liberalismo no sentido mercadológico, da sociedade civil poder participar das decisões e juntar com uma abordagem social, de garantir o Estado, no caso, garantir a dignidade humana, direitos básicos, etc. E essa ideia acabou entrando muito na agenda do Collor, principalmente porque o Guilherme Melchior reunia-se com o Collor, principalmente no início do governo, e foi justamente essa bandeira que ali em 92 que o Collor pega, já que ele não sabia negociar com o Congresso, optou por fazer uma política durante todo o governo extremamente imperativa, ele achou que a melhor maneira de tentar fazer uma relação com o Congresso era justamente
fazer um apoio público, fazer discursos mostrando que tinha ideias e as pessoas iriam entender a urgência e necessidade delas apoiarem ele, Collor. É por isso que na primeira semana de janeiro de 1992, Collor vai falar em muitos jornais, mas o principal é a Folha de São Paulo, uma série de artigos que vão se intitular em coletânea Agenda para o Consenso, uma proposta social liberal. O seu primeiro artigo, que tem literalmente esse nome, é uma praticamente cópia do que um artigo chamado O Social Liberalismo, do José Guilherme Melchior, fez. E olha que o Collor não pediu autorização para a família, e isso, quando caiu na boca do povo, ficou feio, parecendo que o Collor não tinha originalidade, e aí ele teve que pegar as ideias do Melchior. Isso aí é uma atrapalhada atrás da outra. Só que essa estratégia não era a mais pedida pelos congressistas, já que o Congresso demandava na época era negociação, que o Collor permitisse, ali naqueles 12 ministérios que ele fez, e queria manter sob a desculpa de que quanto menos, mais eficiente, e fizesse de fato esse jogo político que o Brasil era acostumado pelo presidencialismo de coalizão. Collor acabou apostando errado, acabou se queimando por causa dessa acusação de plágio pela família do Melchior, e as ideias dele, por mais que trouxessem esse caráter social liberal, viraram palavras ao vento, já que logo logo a gente teria as primeiras denúncias de corrupção que levariam ao impeachment dele. E de fato, não foi a corrupção que derrubou o Collor, mas sim a falta de negociação política, que é o que levou, por exemplo, ao impeachment da Dilma. Nunca é sobre corrupção, é sobre fazer o jogo. E por que não deu certo? Basicamente porque o Collor não tinha muita gente apoiando esse novo partido, não era uma solução pelo Congresso vista como válida, já que se ele não negociava nem com os partidos já existentes, qual que é a lógica de você ir lá e criar o próprio? E isso, o Brasílio Salum Júnior aponta, que é um dos maiores sociólogos do Brasil e que tem um livro muito bom analisando o impeachment do governo Collor, ele mostra que essa sensação de falta de negociação acabou destruindo qualquer tipo de atitude mais imperativa do governo Collor. O pessoal não queria ser mandado ou convencido, o pessoal queria participar da negociação, na formulação de agendas, e é algo que o Collor, pela sua própria cultura, não vai querer fazer. Na verdade, quando ele vai começar a fazer isso, lá em abril de 92, já é muito tarde, já tem Pedro Collor na Veja falando sobre as artimanhas do irmão, já tem negociação sobre o Fiat Elba, PC Farias, e, para quem viveu essa história, lembra muito bem que em agosto começam os primeiros movimentos dos caras pintadas, pedindo por justiça e fim da corrupção no Brasil. E é isso, galera. No fim das contas, esse projeto tinha uma ideia forte de você aliar o liberalismo com essa proposta social. Era uma coisa que estava muito em discussão no início da década de 90 e muito presente em governos ali da Europa que estavam já redimensionando a sua social-democracia para aumentar cada vez mais a participação do mercado privado, mas ainda assim deixando o Estado protegendo os direitos sociais da população. Então não é uma coisa sozinha, não é só o Melchior que pensou, etc. E além disso, é muito interessante ver como essa sigla, o pessoal redimensionou e ganhou agora a área de esquerda progressista, sendo que quase que ela vira uma plataforma de centro-direita social-liberal. Que na prática, quem acabou cacifando ela e colocando essa ideia de cada vez mais privatizações, estabilidade econômica aliada com o entendimento com o mercado privado, entre outras coisas, é o governo FHC. Então essas ideias que a gente estava tendo, o PSDB vai acabar fazendo eles como agenda de governo no fim da década de 90. E justamente pela negociação que o FHC vai ter com o Congresso, essas ideias vão para frente e viram muitas ações muito lembradas, como a campanha de privatização, as reformas educacionais, a reforma do Estado do FHC, que é muito famosa, do Luiz Carlos Bresser Pereira, entre outras coisas. Então percebam que as ideias, às vezes, elas não são simplesmente abandonadas, elas são redimensionadas por causa de um contexto e várias práticas políticas fazem com que ideias sejam concluídas ou não. E no caso do Collor, acabou que não foi. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo, sabendo dessa curiosidade sobre a sigla PSOL, e vejo vocês segunda com mais um História Direto do Forno. Até lá!